Olá, meu nome é Albina Ribeiro, eu sou a gestora de crédito na Decisões e Soluções Guimarães Quintana e hoje eu estou aqui com duas questões que muito assolam a grande parte dos portugueses no momento atual, pelo que eu vou-lhes passar quais são essas questões. Então é assim, será que estou preparado para uma eventual crise? Como é que eu poderei ultrapassar uma situação destas? Estamos efetivamente num mês em que muitas famílias veem as suas contas um pouquinho mais recheadas, uma vez que nesta altura muitas das famílias recebem subsídios de férias, outras recebem o IRS, ou mesmo outras famílias com ambos os bónus no fundo. Pelo que esta será então a ocasião de as famílias fazerem um check-up às suas finanças pessoais e levar a cabo alguns acertos com vista a preparar uma almofada financeira. Isto para enfrentar uma eventual crise que alguns futurologistas acabam por anunciar e vão anunciando no momento. Apesar de algumas medidas de apoio do Estado e da União Europeia, são muitas, efetivamente, as famílias que enfrentam perdas de rendimento, daí resultantes, enquanto outras já estão mesmo no desemprego, ou irão mesmo para o desemprego. As perspectivas vão no sentido de a situação de muitas famílias se degradar ainda mais perante a incerteza em torno da evolução da doença e as consequências daí resultantes. Face então a esse cenário, esta será então a ocasião de as famílias fazerem o tal check-up às suas finanças pessoais e levar a cabo alguns acertos com vista à obtenção de poupança e daí estarem mais preparados para as eventualidades que surjam. Então, de seguida, eu vou-lhe apresentar 5 passos importantes que devem ser dados para melhor se preparar para uma situação destas ou para o caso disso lhe acontecer, até numa situação de desemprego, sem ser uma possível crise que os futurologistas anunciam. Primeira delas, preparar um pé de meia. É sempre importante ter um pé de meia para fazer face a imprevistos que possam surgir, independentemente da ocasião. Mas no contexto de instabilidade que vivemos, face ao futuro rumo da economia, tornou-se ainda mais importante. Esta será uma das alturas do ano mais favoráveis à constituição desta almofada financeira, uma vez que muitas famílias estarão então a receber na conta o reembolso do IRS, enquanto outras já viram também ser-lhes creditado o subsídio de férias ou preparam-se para o receberem. Assim, aquelas famílias que disponham de margem até para isso, devem aproveitar para constituir esse fundo de emergência, digamos assim. Não há uma medida certa para o que colocar de parte, mas o que é importante é que este fundo de emergência seja facilmente convertível em liquidez, de modo a poder ser utilizado para fazer face a despesas imprevistas ou em situações de quebra de rendimentos ou mesmo de desemprego. Segundo ponto, rentabilizar poupanças. Dinheiro parado não rende. Mesmo no atual quadro de incerteza, quem disponha de poupanças deve tentar rentabilizá-las, procurando preservar o capital e também a fácil mobilização, sobretudo quando as quantias possam vir a ser necessárias. Neste quadro, sobressaem duas classes de ativos, ou seja, os depósitos a prazo e os certificados de aforro. No caso dos depósitos a prazo, evita aqueles em que durante um período de tempo não lhe pode mesmo mexer, não pode mesmo mexer, especialmente de prazos longos, pois em caso de emergência não poderá aceder ao capital. Em termos de retornos face ao quadro de juros historicamente baixos, mesmo as melhores propostas dos bancos não serão muito aliciantes, mas sempre será melhor que deixar o dinheiro parado na conta à ordem, correto? Os últimos dados disponíveis relativos ao mês de abril apontavam para uma taxa de juro média em torno dos 0,07%, isto oferecida pelos bancos nas novas aplicações até um ano. Mas há bancos a oferecer retornos mais atrativos nesse mesmo prazo, sendo que na melhor das hipóteses podem chegar a 1%, não muito mais do que isto, ou não mais do que isto. Já no que toca aos certificados de aforro, estes oferecem um retorno superior face à média dos juros dos depósitos a prazo, uma vez que a média seria de 0,07, vão até um máximo de 10 anos de aplicação, sendo que os juros capitalizam trimestralmente a uma taxa calculada em função da Euribor a 3 meses, claro.
Em julho, a taxa base dos certificados de aforro é de 0,611%. A partir do segundo ano, ao valor da taxa, acresce ainda um prémio de permanência. Portanto, quanto mais tempo permanecer no certificado de aforro, mais receberá, tendo em conta este prémio de permanência. Agora, uma chamada de atenção, os certificados de aforro apenas não têm a liquidez nos primeiros 3 meses. Okay? Após esse período, pode resgatá-los em qualquer altura. O mínimo de subscrição são 100 euros. Portanto, o que é que isto quer dizer? Após os primeiros 3 meses, de 3 em 3 meses, pode vir a resgatá-los sem perdas, okay? Uma vez que eles vencem trimestralmente. Terceiro ponto, cortar e renegociar custos de serviços. Esta poderá ser ainda a altura ideal também para rever o seu quadro de despesas e procurar reduzir algumas dessas despesas. O exemplo mais flagrante são as telecomunicações, mas este não é o único. Também pode tentar renegociar a fatura da energia ou até o crédito da casa. Noutros casos, mudar de prestador também pode gerar uma boa poupança. Por exemplo, nas telecomunicações, desde que esteja fora do período de fidelização, ou caso este esteja a aproximar-se, tente baixar a fatura a pagar. Nesse caso, a melhor altura para fazer é cerca de 1 mês antes de acabar o vínculo contratual. Seguindo a lógica, no fundo, das telecomunicações, também é recomendável fazer um check-up às suas despesas com energia, nomeadamente eletricidade e gás. Sonde, no fundo, as empresas concorrentes em busca de ofertas mais vantajosas para si. A ERSE, a entidade reguladora dos serviços energéticos, pode efetivamente ser uma ajuda. Este regulador disponibiliza ao público um conjunto de simuladores com todas as ofertas do mercado liberalizado em Portugal continental, tanto para a eletricidade como para o gás natural. Quem está a pagar o crédito da casa também pode ter espaço para poupanças. E aqui tem 2 vias. A renegociação de spread ou a revisão do mesmo com o banco, ou mesmo a transferência do crédito para uma outra instituição financeira. Clientes podem, assim, procurar tirar partido da quebra dos spreads que se tem observado de forma transversal em toda a banca portuguesa. Alguns bancos dispõem-se ainda a suportar os custos da transferência, caso seja esta a opção do cliente. Caso esta seja a sua opção, existem efetivamente bancos que suportam os custos relacionados com a transferência do seu crédito de habitação. Para isso, estamos cá. Estou cá para isso também. Quarto ponto, o travão ao endividamento. Após a aceleração do recurso ao crédito por parte das famílias nos anos mais recentes, o quadro atual recomenda alguma contenção. As famílias devem, assim, evitar assumir compromissos com novos créditos que não sejam essenciais, de modo a evitar o sobreendividamento e, consequentemente, o incumprimento desses créditos. Esta missão não será seguramente fácil por 2 razões. Não só porque os juros se encontram em volta de mínimos históricos, o que acaba por ser um convite ao próprio crédito, como os próprios bancos têm apostado em muitas campanhas de promoção das suas soluções de financiamento, sobretudo para o consumo. Último ponto, e quinto e último ponto, proteger, no fundo, o desemprego com seguros. A atual situação ditada pela pandemia coloca muitas reticências às famílias portuguesas sobre a manutenção dos seus postos de trabalho. Caso venham a perder o emprego, muitas vão ter dificuldade em conseguir cumprir com os seus compromissos financeiros ou mesmo garantir a sobrevivência dos respectivos agregados familiares. Contudo, há formas de minimizar esses receios através de soluções financeiras disponibilizadas pelas seguradoras. Estas permitem, em concreto, a quem possa vir a ficar sem emprego no futuro, garantir o pagamento de parte do salário. Estão em causa planos de proteção de pagamentos que surgem com diferentes designações específicas consoante as seguradoras, ou seja, eles variam um bocadinho, o título deles variará um bocadinho de seguradora para seguradora. As seguradoras têm ainda ofertas para quem queira garantir o pagamento das prestações da casa, caso fique sem emprego. Em relação aos seguros, eu convido-os a assistir, no fundo, o vídeo em direto do meu colega, o José Mendes, que se realizará amanhã à mesma hora, e que irá, no fundo, falar um bocadinho deste tipo de seguros
e de como proteger um pouco a sua prestação com recurso a estas possibilidades de assegurar essa prestação. Portanto, eu deixo aqui o convite já para amanhã. Da minha parte hoje é tudo. Eu para a semana irei continuar um bocadinho este tópico. Espero ter ajudado a criar um pouco uma almofada financeira para a eventual crise que os futurologistas anunciam. Deixo-vos o convite para assistirem também já na próxima semana, portanto, e para amanhã. Também vos deixo o convite para deixarem alguns comentários, se eventualmente os tiverem dúvidas que queiram esclarecer, nesta publicação, na publicação deste vídeo, ou mesmo no nosso canal do YouTube 360, o DS Quinta 360. Espero tê-los ajudado. Deixo também os meus contactos para alguma dúvida que surja. Despeço-me, fiquem bem, até ao próximo vídeo.